cigarro faz mal à saúde. São milhares de substâncias tóxicas. Pare de fumar. Isso causa doenças. Sempre quando falamos de cigarro, associamos ao mal que ele pode fazer à saúde do ser humano, nunca da natureza. Após consumo, o que acontece com o resíduo de cigarro? Hoje, pelo menos 10 bilhões de bitucas vão parar no meio ambiente todos os dias. Metais pesados, substâncias tóxicas. O que isso causa no meio ambiente? Hoje, a bituca de cigarro é o resíduo mais encontrado nas praias do mundo. Mas não é só na praia que elas aparecem. Existem bitucas nas ruas, nas florestas, nas lagoas, literalmente todo lugar. O planeta está impregnado. Como os animais convivem com essas substâncias? Em muitas cidades, o bueiro virou cinzeiro. Como agir em um problema tão complexo? Será que é possível fazer alguma coisa que seja realmente efetiva? Sim, e hoje você vai conhecer uma tecnologia brasileira, uma solução inovadora e um projeto que nos dá a verdadeira esperança para a humanidade. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental, e te apresento o renascer das cinzas, o outro lado do resíduo mais encontrado na natureza. Na minha vida profissional, eu tive que gerenciar diferentes tipos de resíduos, como transformadores com óleo ascarel, solo contaminado, resíduos recicláveis, entre tantos outros. Mas chega aquele dia, né, que você percebe que existia um resíduo que era tratado como lixo comum e eu não tinha um olhar crítico para ele, que é a bituca de cigarro. Através de um contato com um médico amigo, ele que me deu esse alerta sobre os impactos do cigarro no meio ambiente. E me falando, o impacto do cigarro não é só na saúde, tem o pós-consumo e ambiental. E nunca vi ninguém trabalhando com isso. Quando meu pai comentou a ideia de coletar e destinar as bitucas de cigarro, eu morava na Europa e eu achei a ideia muito interessante. Que, inclusive lá na Europa, é um país de primeiro mundo, é um problema sério. É um país que as pessoas fumam muito, as pessoas continuam jogando bituca de cigarro no chão. E quando eu comentei com as pessoas sobre essa possibilidade de ter uma empresa que coletasse e reciclasse as bitucas de cigarro, todo mundo achou muito interessante, uma ideia inovadora, uma solução interessante. Então, sempre, desde o início, eu fiquei empolgado com essa ideia do meu pai. O projeto da UNB foi uma situação inusitada. Eu estava num sábado da minha casa, queimando os neurônios para descobrir um caminho de como achar essa solução para as bitucas de cigarro, e assistindo um programa de TV, me deparei com uma reportagem falando que uma universidade brasileira, que já era a Universidade de Brasília, estava trabalhando nessa patente. Eu fiquei louco na hora, fui atrás de caneta para anotar o nome. Isso foi no sábado. Já na segunda-feira de manhã entrei em contato com a UNB e já marquei a visita. Na quinta-feira eu já estava em Brasília conversando com os responsáveis pela tecnologia. Para qualquer professor universitário, o ideal, o sonho de consumo é você ter o desenvolvimento de produtos, processos, inovações tecnológicas reconhecidas, o resultado do seu trabalho de pesquisa ser objeto de uma inovação, como é o caso da bituca, mas nem sempre essas inovações geram interesse da indústria, ou dos empresários. E no caso da bituca de cigarro, nosso processo gerou interesse da empresa Poiato Recicla, o que para nós é o auge da consagração da pesquisa. Para nós foi um prazer muito grande ter uma das nossas tecnologias sendo não só licenciada, mas sendo colocadas em operação. Por que é interessante isso? Porque ela gera recursos, ela gera empregos, gerou um novo negócio, além de trazer um enorme ganho ambiental para o país. Como todo trabalho inovador e referencial, nós não tínhamos nenhuma referência. Então o que nós tínhamos era um projeto de pesquisa da universidade e nós tivemos então que adaptar vários equipamentos para que a gente pudesse fazer a produção andar na nossa usina de reciclagem.
Felizmente essas adaptações aconteceram, foram dando certo e foram evoluindo com o tempo. Então nós conseguimos ir adaptando e adequando a produção. O processo produtivo começa na instalação das caixas coletoras nas empresas e nas cidades que nós trabalhamos, né? Nós temos nas nossas caixas coletoras mídias educativas, que já é uma maneira de interagir com o público, e esse é o estímulo que a pessoa faça a destinação correta de seus resíduos de cigarro. Periodicamente a nossa equipe faz a coleta dos resíduos e de uma forma correta nós fazemos o armazenamento e o transporte até a nossa usina. Chegando na nossa usina, nós vamos iniciar o processo de transformação desses resíduos. Então nós temos um processo tecnológico patenteado, desenvolvido pela Universidade de Brasília, onde nós transformamos resíduos de cigarro em massa celulósica. Então nós temos nas panelas, que é um processo químico-físico. Químico, porque nós usamos solução química para extrair a toxicidade. Físico, porque nós temos um processo de cozimento. O que nós temos na panela? Água, solução química e bitucas de cigarro. Esse processo ele faz com que a gente retire toda a toxicidade dos resíduos de cigarro, né, e transfira para a água. Ele também retira o odor e ele acelera a decomposição do acetato de celulose, que é um material resistente e que na natureza demoraria até 17 anos para decompor. No processo, em apenas 2 horas, a gente transforma ele em celulose na sua forma natural. Essa celulose, na verdade, chama-se cientificamente massa celulósica. Essa massa celulósica, ela vai passar por uma lavagem, depois por um processo de trituração e descaracterização e vai se transformar então numa massa celulósica que é encaminhada para instituições diversas espalhadas pelo Brasil, onde nós produzimos então um trabalho terapêutico, mas também de inclusão e renda junto a entidades de benemerência. O primeiro cliente da Poiato Recicla ele foi muito trabalhado, né, de várias formas. Primeiro com vários contatos, né, porque nós precisávamos naquele momento ter uma experiência com uma cidade, implementar esse trabalho numa cidade. Então convencer um prefeito, uma autoridade a implementar um trabalho inovador não é tão fácil. Mas felizmente com os vários contatos, né, nós chegamos até o prefeito da cidade de Votorantim e coincidentemente numa conversa de supermercado nós fechamos essa parceria. Num caixa de supermercado ele me apresentou esse projeto de uma forma muito que me sensibilizou na hora pela inovação que esse projeto traz, pela importância ao meio ambiente, porque nos sensibiliza para um problema que poder público algum e eu enquanto pessoa e a grande maioria das pessoas enxergam, que era o problema da bituca de cigarro, os problemas causados ao meio ambiente, de saúde pública, de mortandade de peixes, nas águas, e ele já tinha uma solução para isso. A prefeitura fez uma parceria com a Poiato para poder conscientizar e fazer a coleta dessas bitucas. Então isso é de fundamental importância, porque quantos milhões de bituca de cigarro que vão para o chão, que vão para o sistema de drenagem, que vão contaminar a água para a Sabesp depois. Então, é de fundamental importância. E a prefeitura está comprometida com essa questão da economia verde e com essa questão da sustentabilidade. O gerenciamento de resíduos nas empresas é dividido em 3 etapas principais: o gerenciamento interno dos resíduos, o transporte e a destinação final. O gerenciamento interno desse resíduo consiste no controle desse resíduo desde o ponto que ele é gerado até o armazenamento temporário desses resíduos. Então, toda essa etapa, o gestor de resíduo tem que garantir a conscientização dos funcionários, tem que garantir a identificação correta dos resíduos, o armazenamento adequado, de acordo com a tipologia e os riscos que esse resíduo representa dentro da organização, e também o transporte interno e a caracterização desses resíduos. Uma vez que esse gerenciamento de resíduo é concluído, vem a etapa da segunda etapa, que é a coleta desses resíduos. É o momento que esse resíduo vai sair do ponto de geração, lá do local onde ele é gerado, lá no ponto do gerador, e vai ser transportado para uma unidade externa de tratamento de resíduo. Então a segunda etapa é o transporte, ele vem, coleta e leva para essa unidade de tratamento. A terceira etapa é a destinação final,
que é onde os resíduos vão receber o seu tratamento adequado, de acordo com a tecnologia que vai ser aplicada. Por que é tão importante as empresas adotarem o gerenciamento adequado dos resíduos? Porque através dessa gestão adequada, você vai deixar de consumir recursos naturais, você vai atender a legislação ambiental, todas as legislações ambientais, você vai estar aderindo aí o ESG, que tem sido uma demanda recorrente do mercado. E além disso tudo, o que não é medido não é melhorado. E você tem que visar a melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental. E a bituca de cigarro, ela entra em todas essas etapas do processo. Muitas vezes as empresas falam em ESG e acabam não entregando. Porque as empresas estão mostrando para os seus funcionários, principalmente, que a importância de um pequeno ato, em que você fazer uma coleta de uma bituca, você vai fazer a transformação social nas pessoas. É possível chegar na ponta social, principalmente na mão de quem mais precisa para gerar renda. Hoje na Prisma nós temos os coletores para separar a classificação dos resíduos, então nós temos resíduos perigosos, não perigosos, de serviço e saúde, e a bituca de cigarro entra dentro da classificação dos nossos resíduos. Então cada resíduo é coletado em um recipiente apropriado para sua periculosidade, e aí aqui na Prisma nós temos as caixas coletoras, onde os funcionários despejam a sua bituca de cigarro e posterior isso vai ser encaminhado para um processo de reciclagem através da Apoiato Recicla. E os outros resíduos a gente também tem parcerias com outros fornecedores para uma destinação correta. Cada vez mais o mercado exige iniciativas nossas em relação à sustentabilidade, mas nós fazemos não só por isso, senão pelas crenças e pelos valores internos que a gente tem enquanto companhia. Nós trazemos uma opção para a pessoa. Você continua impactando negativamente, descartando indevidamente, ou você transforma isso num bem social, fazendo a destinação correta dos resíduos. E aí vem a transformação e a mudança de comportamento. O projeto das bitucas, separação e destinação correta dessas bitucas para aproveitamento desse resíduo funciona muito bem aqui, já que ele tem algumas palestras que reforçam e conscientizam a importância desse projeto para os locatários, para os usuários do empreendimento. Existe também um drone que emite sinais sonoros, faz rondas de segurança perimetral e aproveita para interagir com os usuários e reforçar a importância do descarte correto das bitucas nas bituqueiras. Agora vamos para Ilhabela, um lugar paradisíaco, conhecer o projeto Ilhabela Sem Bitucas, que se tornou um grande case de sucesso de gerenciamento de resíduos de bitucas no Brasil. Segundo a ONU, bituca de cigarro é o resíduo mais encontrado em todos os ambientes litorâneos, né? Isso no mundo inteiro. Na cidade de Ilhabela, são muitas as ações realizadas. Instalamos coletores, inovamos com os cinzeiros de praias, que são copinhos de bambu que o munícipe pode fazer a utilização quando ele está nas areias da praia. A gente faz muitas ações de sensibilização em atividades assim, junto com os turistas, então já é recorrente a gente fazer uma ação junto com uma banda que a gente vai passando nas praias, né, e vai chamando a atenção das pessoas e vai abordando os turistas sobre a importância, né, da destinação correta das bitucas. E sempre usando também esses materiais já prontos, feitos com a reciclagem das bitucas. Então o fumante, como ele vê, olha, essa bituca que você coloca na caixa vai se transformar neste material, nesse caderno, nesse outro produto, por exemplo, feito pela PAI aqui de Ilhabela, isso ajuda na sensibilização. Então ele se sente ainda mais responsável, mais envolvido, engajado a fazer a destinação correta das bitucas. Hoje a gente está presente nas 4 cidades do litoral norte: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba. Foi determinante a adesão pelas autoridades mesmo da cidade. Eles se apropriaram desse trabalho e entenderam a importância e fizeram com que essas mensagens todas chegassem até o munícipe, para que ele pudesse entender, participar e se tornar mais colaborativo. Mais que isso,
Quando uma cidade turística adota esse tipo de trabalho, além de exercer o trabalho de educação no local, com os moradores locais, ela também permite que os turistas se apercebam desse movimento que está acontecendo na cidade. Então nós julgamos que esse conjunto de ações realizadas, ele atinge tanto o público local como o público visitante. É um projeto muito importante para o município, também gera renda, né? Porque de uma forma direta e indiretamente, esse material processado, ele é fonte de trabalho para o Fundo Social, para a PAI, que trabalha com esses materiais e acaba fazendo os produtos que tem uma aceitação incrível. Então, assim, é um projeto de ponta. Essa bituca de cigarro foi colhida da praia. Bitucas como essa viram essa massa celulósica. Dessa massa celulósica nós temos artesanatos. Vamos conhecer algumas instituições que realizam esses projetos maravilhosos. A PAI significa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. É uma instituição sem fins lucrativos e que atende pessoas com deficiência, deficiente intelectual, múltiplo e do espectro autista. Às vezes as pessoas têm uma ideia do que é uma PAI. Então eles têm capacidade, eles têm sim meios de estar se autossustentando, né? Através da venda, porque é ensinado tudo isso para eles, através desse material e outros materiais. Nós temos na PAI de Ilhabela a sala de centro de convivência, que são pessoas de 30 a 66 anos e que temos uma instrutora de oficina. Então nós aceitamos esse projeto, ensinamos os nossos atendidos, chega a massa celulósica, o pessoal da Apoiato traz para nós até aqui, a instrutora hidrata essa massa celulósica, porque ela chega prensada, então nós manipulamos, isso se transforma em papel. Transformado em papel, daí é feito imã de geladeira, agendas, flores, né? E com as vendas desse material da bituca de cigarro, nós revertemos em outros materiais para essa sala, que é uma sala de 30 atendidos. O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é um serviço que atende os usuários da saúde mental da rede municipal de Campinas. Dentro do Cândido Ferreira, nós temos uma unidade de assistência chamada Núcleo de Oficinas e Trabalho. É uma unidade que tem algumas oficinas que promovem inclusão pelo trabalho e oferta atividades também de geração de renda. O trabalho ele tem uma função de ser terapêutica e dentro da saúde mental a gente entende ele como reabilitação psicossocial. Então essas pessoas chegam para a gente, muitas vezes não teve nenhuma oportunidade de trabalho ao longo da vida no mercado formal de trabalho. E o modelo que a gente aplica aqui, que é o da economia solidária, o do cooperativismo, o do associativismo, permite que cada um participe com aquilo que ele pode dar, mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, ele consegue participar de uma parte do processo de trabalho. Por isso que eu digo que a massa celulósica ela passa na mão de várias pessoas até chegar no produto final. E aí cada um consegue contribuir com aquilo que pode naquele momento. E às vezes a pessoa chega aqui com mais dificuldade e aí ela vai adquirindo competências, adquirindo habilidades e ela se torna um oficineiro completo. Então eles chegam como aprendiz, às vezes começam ali no processo de separar o papel, uma atividade mais simples e vão ganhando habilidades. Então nesse sentido o trabalho é muito terapêutico, porque ele reorganiza a vida, ele reestrutura, ele dá uma dinamizada numa vida que muitas vezes era uma vida com pouco sentido, no sentido da ocupação humana, né, de uma inserção laboral. Eu era uma pessoa que eu morei muitos anos na rua, eu morei mais de 25 anos na rua. Então, eu não ligava para essas coisas de aprender, porque eu estava perdida no mundo, eu estava no mundo sem vida. Então, agora eu aprendi a fazer flor, então eu dei oportunidade para a minha vida. Eu descobri que, apesar do fundo do poço, você tem uma mão que te acolhe, a de Deus e das pessoas que te ajudam. Quando eu estava na rua, então as pessoas foram me buscar na rua. Chegaram a pedir, dá a sua mão, vamos aprender, e eu vim. Eu acho que eu dei uma oportunidade para a minha vida de aprender.
A oficina de papel artesanal, ela tem uma parceria com a Poiato Recicla, onde a gente recebe a massa celulósica. E essa massa celulósica, ela é transformada num papel artesanal e deste papel a gente produz alguns artesanatos, alguns objetos de decoração. Todos os produtos gerados na oficina de papel artesanal vão para a nossa loja, chamada Armazém das Oficinas. Então, Armazém das Oficinas é a marca das nossas oficinas. E aí eles são comercializados ali, né, na própria loja, através do nosso site, em feiras, eventos que a gente participa. Daquilo que é comercializado, parte da receita, a gente precisa reinvestir na matéria-prima, nos equipamentos, nas ferramentas, nos materiais que a gente usa para produzir essas peças. E o que sobra, então, é feito um rateio entre os oficineiros para gerar uma bolsa oficina, que muitas vezes é a única fonte de renda de alguns dos nossos assistidos. Com 17, 18 anos que eu estou na oficina, desde o começo da oficina. Eu trabalho na oficina de papel, faço papel reciclado, né? Bato massa, faço todo o processo, né? Põe cola, temos todo um processo também. Aqui eu aprendi a fazer aquelas flores que a gente faz, aprendi a me desenvolver um pouco mais a mente, em vez de ficar só preso, trancado em algum lugar, chorando, desesperado, sem saber o que fazer da vida. Devido à epilepsia que começou a me dar, remédio controlado, perdi serviço, perdi tudo. Então, se eu falar para você, se você me oferece um trabalho e eu falar para você que eu tomo um remédio controlado, você já não me aceita. Então, eu perdi muita coisa lá fora. A bolsa para mim é um incentivo muito grande. Para quem estava parado em casa, sem fazer nada, às vezes sem ter o que comer, sem ter como lutar, aqui foi um reinício de vida para mim. Porque a bolsa é o que vai me ajudar a comer alguma coisa, ter o que comer, ter o que beber em casa. Aqui, para mim, eu posso te dizer novamente, eu nasci de novo aqui. E eu nasci de novo aqui. Isso aqui é um privilégio. O projeto engloba o tripé da sustentabilidade. A parte ambiental, ele evita a contaminação do meio ambiente, pois ele retira um resíduo tóxico da natureza. A parte social, ele melhora a qualidade de vida das pessoas e dá oportunidade de geração de renda para vários projetos sociais. A parte econômica, ele proporciona oportunidades de trabalho para muitas pessoas. Nesse período que eu estou na Poiato, mais ou menos uns 4 anos, eu tive várias experiências muito interessantes. Quando você chega para uma pessoa e fala da reciclagem de bituca de cigarro, dependendo de onde você está, as pessoas acham uma loucura. Quando você fala que isso pode transformar vidas, gerando renda, por exemplo, é algo assim maravilhoso. Então eu conheci situações de pessoas que já têm a condição de tirar uma certa renda desse nosso trabalho e que antes não tinha. Eu já conheci pessoas que não acreditavam que podiam fazer alguma coisa e passaram a fazer através dessa nossa solução. Então, a experiência de você passar por isso não tem preço. Esse trabalho da bituca dá uma rendinha para mim, por enquanto. Eu estou aperfeiçoando e essa forma é uma forma da gente sair da depressão, sair de casa, ter ideia, fazer um monte de coisa. Ser parceira comercial da Poiato Recicla me ajudou a abrir muitas portas. Desde 2014, ele foi, na verdade, meu primeiro cliente e isso me ajudou a crescer como empresa e também como profissional. E a partir daí, eu venho cada vez mais me consolidando no mercado. Poiato Recicla foi muito importante na minha vida, principalmente por me inserir no mercado de trabalho. Eu sou um jovem atuante da engenharia ambiental e aqui na Poiato eu consegui iniciar minha carreira aí. Não tenha dúvida que a realização pessoal é muito grande. É muito gratificante você ver um projeto seu, uma criação sua, conquistar o mercado e você vê a satisfação dos seus familiares, você vê a satisfação dos seus colaboradores, você vê seus clientes, instituições importantes adotando esse trabalho. Então isso não tem o que pague, né? É muito gratificante. Essa questão de onde quer chegar é uma coisa muito sistêmica, né? Mas eu diria que o céu é o limite.
No final, você pode escolher se joga a bituca de cigarro fora ou se contribui com projetos sociais e com o meio ambiente. Agora eu te pergunto, e você? Qual impacto vai deixar nesse mundo?